Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Final Approach Fix. Vamos dar continuidade à familiarização de cartas aeronáuticas e hoje vamos tratar sobre procedimentos de precisão, ILS. Então a gente vai verificar as diferenças em relação ao de não precisão e inclusive algumas características dentro do sistema de pouso por instrumentos. Temos a carta Brasília, Brasil, procedimento ILS Zulu da pista 11 da direita. Então, ILS, Instrument Landing System, sistema de pouso por instrumentos. Então, o ILS, por que ele é categorizado como um procedimento de precisão? Porque o ILS ele precisa de sistemas instalados em solo que vão balizar a aeronave, e este balizamento permite com que a aeronave esteja devidamente estabilizada tanto no seu sentido horizontal quanto vertical. Ou seja, quando a aeronave sintonizar essas antenas, o piloto ele vai gerenciar sua descida e vai ver que não é necessário mudar nenhum tipo de curso ou no sentido vertical de descida, pois a aeronave vai receber informações da antena. E isso possibilita com que a aeronave sempre esteja estabilizada e mantendo o rumo em direção à pista. Temos aqui a carta confeccionada pela Jeppesen, data de publicação 21 de junho de 2024 e o index number 11-3. Eu explico com mais detalhes no primeiro capítulo ADC, PDC e GMC em relação às cartas que têm as datas de revisão e de publicação. Indicativo de localidade CAL, Sierra Bravo Bravo Romeo, IATA Bravo Sierra Bravo, e o nome do aeródromo, Presidente Juscelino Kubitschek International. Temos aqui o quadrante em relação às comunicações com os órgãos de controle e também em relação ao ATIS. Eu explico isso aqui com mais detalhes nos capítulos anteriores. Temos também a comunicação do controle de aproximação Brasília com radar. Então essa letra Romeo significa com radar, Torre Brasília e solo. Temos agora a informação do localizador. Índia Delta Foxtrot 109.9. Veja que nós temos aqui 109.9, Índia Delta Foxtrot. O curso de aproximação final, 108 graus. Então, 108 graus. E temos aqui também a simbologia que representa o localizador. Então, o pouso vai ser realizado na 11 e o localizador fica no lado oposto da cabeceira, que aqui no caso é a 29 da esquerda. Então, esse tipo de procedimento ILS é o front course. Se fosse back course, o localizador estaria no mesmo lado da cabeceira de pouso. No Brasil, esse tipo de procedimento é proibido. Em outros países, é possível ser realizado. Mas nesse caso, front course, sempre o localizador vai estar do lado oposto da cabeceira de pouso. Temos aqui TOSEG, 5.150 pés. Depois a gente vai verificar no perfil vertical. E aqui a sua altura, 1.652 pés. A DA do ILS, 3.747 pés. E a DH, 249 pés. Esse é uma das grandes diferenças em relação ao procedimento de não precisão. No procedimento de não precisão, nós temos a MDA, Minimum Descent Altitude, ou Height. Aqui no caso não temos mais a letra Mike, temos somente DA. Nesse caso, ele vai ser um Decision Altitude ou Decision Height, altitude ou altura de decisão. Lá no perfil vertical, a gente vai verificar essa diferença e eu vou explicar com mais detalhes. Elevação do aeroporto, 3.498 pés. E elevação da pista, 3.498 pés.
Temos a TAA. A TAA significa Terminal Arrival Altitude, altitude mínima de terminal. Ele é muito semelhante à MSA, pois vai separar qualquer aeronave dentro desse raio de 25 milhas náuticas, uma separação vertical com qualquer obstáculo que esteja dentro desse raio, de no mínimo 1.000 pés. Então, a TAA, para esse procedimento, ele vai ter a referência a partir do Intermediate Fix. A gente vai também ver lá no Plan View. Aproximação perdida, suba para 6.000 pés, mantenha proa 108 graus até 4.500 pés. Curve à direita, direto para a Mopida e realize a espera. A Altitude Setting, a referência do nosso altímetro é em HPA, elevação da pista 122 HPA, convertendo para pés, 1 HPA para cada 30 pés, a gente vai ter 3.498 pés. Nível de transição pelo ATC, altitude transição 7.000 pés. Quais são os requisitos para operar esse tipo de procedimento? Além de você ter instrumentos que tenham comunicação com as antenas em solo, é necessário ter um RNAV Uno ou RNP Uno e GNSS. A gente vai entender o porquê, tá? Mas nesse caso aqui, RNAV e RNP, eles possuem semelhanças. Porém, o RNP, ele tem uma precisão maior em relação ao RNAV. Inclusive, o RNP, ele necessita de características de instrumentos na aeronave sofisticados em relação ao RNAV. E o GNSS é o sistema GPS da aeronave, que vai se basear aqui por navegação diária. No Plan View, sempre posicione o Plan View em relação ao norte verdadeiro e encontre dentro do quadrante o ponto mais elevado da carta. Então, de vários obstáculos e elevações, cotas, nós temos aqui o ponto mais elevado, que está a 4.555 pés de altitude e está no setor, veja que posicionando a carta em relação ao norte verdadeiro, em relação ao aeródromo, setor norte, setor sul, setor leste e setor oeste. Veja que o ponto mais elevado está entre sul e oeste. Logo, podemos dizer que está situado no setor sudoeste do aeródromo. Além disso, nós temos aqui informações de espaços aéreos condicionados. Dangerous, perigoso, e Restricted, restrito. E pode também ter a letra PAPA, Prohibited, proibido. Bem, agora a gente vai fazer a leitura do nosso procedimento. Veja que nós temos 2 fixos de aproximação inicial. Então você precisa verificar na STAR que vai conectar um desses fixos, pois a partir do término dessa STAR você precisa ter uma IAC que vai te levar para a pista. Então nesse caso nós temos Lúvila 6.000 pés e Cogno 7.000 pés. Na carta STAR que apresentei para vocês, nós temos algumas observações, assim como eu expliquei no capítulo anterior. Então volta lá para vocês verificarem que existe uma restrição diferente de altitude. Nesse caso, sempre atribua da IAC, assim como vai estar na observação lá na carta STAR. Então sempre tome cuidado. Pegue a carta STAR, verifica se condiz com o fixo de aproximação inicial da STAR, com aquela altitude, em relação com a IAC que vai conectar esse IAF para a pista. E aí sempre atribui a altitude maior ou menor na IAC. Bem, veja que para eu ir direto para o meu sistema ILS, eu tenho que ter uma navegação diária. Porque não tenho nenhuma referência de radiais que me leve para o ILS, que é justamente este símbolo aqui da rampa
do glide, da rampa da antena que está em solo. Então, para eu chegar no IAF e conectar, no mínimo, com o intermediate fix, eu não tenho nada que me balize através de antena. Logo, é necessário ter um sistema de área para que me leve neste ponto inicial, para que quando eu chegar no intermediate fix, eu já tenha como interceptar o localizador, que justamente é o curso de aproximação final 108 graus. Veja que em Lúvila eu tenho este trecho aqui, mais este pedaço aqui. Então, para que eu consiga chegar até o intermediate fix, todo este trajeto tem que ser realizado via RNAV ou RNP. Da mesma forma aqui, ó. Então, por isso que, para esse tipo de procedimento, é necessário que você tenha isso embarcado. Ah, a minha aeronave não tem, eu só tenho um sistema ILS na minha aeronave. Logo, esse tipo de procedimento você não pode realizar. Você tem que escolher outro procedimento que vai ser para essa pista ou para outra qualquer, que te leve diretamente para o localizador. E a gente vai ver isso numa próxima carta. Bem, então fiz o procedimento aqui. RNAV, Lúvila, Bravo Romeo 077, então sempre respeitando os recomendáveis. Então Lúvila 6.000, depois Bravo Romeo 077, 5.500, veja que ele coloca aqui agora, ó, mandatório, ou seja, eu não posso nem estar acima e nem estar abaixo, eu tenho que passar exatamente 5.500 pés. No Intermediate Fix Ninto, veja que também é mandatório, 5.500. Então todo esse trajeto eu preciso manter no mínimo 5.500 pés e no máximo 5.500 pés. Aqui pelo Initial Approach Fix Cogno 7.000, então este trajeto que eu vou realizar, quando chegar em Ninto, tenho que manter exatamente a 5.500 pés. Outro ponto interessante, veja que agora em Ninto, nós temos uma informação, ó, Delta 11.9 India Delta Foxtrot. Então, Ninto vai ser o fixo que vai me ajudar a balizar para o localizador, que justamente é o India Delta Foxtrot. Então, quando eu chegar em Ninto, eu vou observar lá no meu instrumento que o CDI vai começar a se movimentar, desde que você coloque na parte superior do seu instrumento 108 graus, que é o curso de aproximação final. Nesse momento, se você estiver chegando por Ninto, a barra vai estar do lado esquerdo. Então, quando você estiver realizando a curva, a barra que vai estar lá na esquerda do seu instrumento vai começar a se movimentar, vindo para o centro. Quando você centralizar, você está exatamente sobre o localizador. Caso você esteja chegando por Lúvila e sintoniza o ILS com o curso 108, a barra vai estar do lado direito. E aí você precisa fazer com que ele vá caminhando para dentro. Quando você interceptar, você está sobre o localizador. Ok. Continuando, quando eu estiver no Intermediate Fix 5.500 e 11.9, eu já vou estar estabilizado no localizador e vou ter este trajeto aqui de Intermediate Fix até o TOSEG, que vai estar a 6.9 DME do localizador. Após isso, eu continuo a minha descida até a DA, 3.747 pés. Cheguei na DA, veja, a DA é uma altitude de decisão. Ou seja, esta altitude ele vai me levar abaixo de uma MDA, ele permite que eu chegue mais baixo, mais próximo do solo. Só que, como eu estou mais próximo do solo, a minha decisão é continuo ou arremeto. Então, quando eu chegar na DA, eu vou olhar para o lado de fora, vejo se estou visual com a pista, mesmo que seja o ILS, mas estou visual com a pista. Estando visual, continuo a minha descida. Não estou visual, o que eu vou fazer? Arremeto.
Lógico que a gente vai ver mais abaixo qual é a visibilidade mínima para operar nesse ILS. Nesse caso, depois a gente vai verificar, vamos só aqui, hipoteticamente, dizer que não estamos visual. Como é uma DA, a altitude de decisão, então o próprio nome diz decisão, é visual, continua, não visual, arremete. E na arremetida, a gente vai seguir o que está tracejado aqui. E é justamente o que está transcrito aqui em cima. Então, suba para 6.000. Então, ó, 6.000. Mantenha a proa 108 graus até 4.500. Então, veja, ó, ele informa para manter os 108 graus até 4.500. Então, ele colocou aqui como 4.500 fosse aqui, por exemplo. Logicamente que a gente não tem uma distância em DME, porque cada aeronave vai ter uma performance diferente. Uma aeronave mais rápida vai chegar a 4.500 mais rápido do que uma aeronave mais lenta. Então, eles não colocam distância aqui, eles vão colocar qual é a altitude mínima para manter esta proa. Depois de 4.500, ele fala para curvar à direita, justamente curvar à direita, e fazer a espera em Mopida. Veja que em Mopida ele tem aqui um flyover, ele tem um alvo aqui, como sempre falei para vocês nas cartas anteriores. Veja que aqui não temos, então aqui é um fixo flyby. Nesse caso, você precisa antecipar as curvas. Aqui você pode passar por cima dele, que é um flyover, ele tem um alvo aqui. 6.000. Perna de aproximação 313 e perna de afastamento 133. Veja que agora, nesta espera, ele é um não padrão, ó, curva à esquerda. Então, para você saber qual é o setor de entrada, lembra, né? Sempre olhe para o lado que está indo a órbita, abra 110 graus e prolonga a perna de aproximação. E aí você já sabe que, para o lado da órbita, nós temos setor paralela. Para o outro lado da órbita, deslocada. E os outros 180 graus, direta. Veja que aqui nós vamos estar na limítrofe. E na limítrofe, eu explico isso lá no VOR e no NDB. O que você precisa fazer? Escolher o setor mais fácil em relação aos 3 disponíveis. Nesse caso, a gente tem a deslocada e nós temos a paralela. Qual é, dentro destas duas, a mais fácil de se fazer? Paralela. Então, quando você chegar em Mopida, realize a paralela, contabiliza o tempo de 1 minuto ou 1 minuto e meio, dependendo da sua altitude que você vai manter aqui, e o vento, se é de proa ou de cauda. Contabilizou esse tempo, curve para o lado da órbita, intercepta a perna de aproximação e realize a órbita. Então é dessa forma que vai ser realizado. Com relação à TAA, veja que nós temos a TAA incógnito. Então inicia aqui no Initial Approach Fix para o Intermediate Fix. Então este fixo aqui é justamente o Intermediate Fix, que é Ninto. Então cogno para Ninto, esse trajeto aqui. Veja que Initial Approach Fix Luvila, para eu chegar em Ninto, que é justamente a TAA de referência, eu passo ainda por Bravo Romeo 077, como já está colocado aqui. Então, todo este setor, em relação ao Intermediate Fix, 6.000 pés. Aqui em cima, 7.000 pés. Em relação ao perfil vertical, a gente vai entender a DA agora. Então, vamos lá. Ó. Ninto, que é o nosso Intermediate Fix, DME 11.9 do localizador India Delta Foxtrot e a sua altitude mandatória, ou seja, você precisa manter esta altitude, não pode estar nem acima e nem abaixo, 5.500. Interceptei o curso de aproximação final, então coloquei lá no meu instrumento, na parte superior, 108 graus, a barra vertical vai começar a se movimentar e aí nesse caso eu estou sincronizado, a barra vertical está exatamente centralizada e isso está me levando em direção à pista. E aí eu vou ter 5 milhas náuticas, isso aqui não é o DME, então 5 milhas para eu me aproximar até Tosseg. Veja que aqui coincide com o DME,
Perfeito? Veja que 11.9 em relação a 6.9 são 5 DME. Mas ainda não está relacionado com milhas náuticas e DME. A gente vai entender o porquê. Continuando, a gente vai ter aqui em TOSEG 5.150 pés e veja que ao lado ele coloca aqui, ó, Glide Slope, GS Glide Slope. E nós não temos mais a cruz de Malta. Então a cruz de Malta ele é específico para procedimentos de não precisão. Aqui no caso, o nome que nós vamos dar não vai ser mais FAF, e sim FAP. Foxtrot, Alpha, Papá. Que significa Final Approach Point. Então, no FAP, eu vou estar estabilizado tanto no localizador quanto no glide. Então, quando eu interceptar aqui 5.150, antes de chegar em TOSEG, eu vou reparar o seguinte. Lá no meu instrumento, vai aparecer um losango, tanto para o localizador quanto para o glide, ou caso você esteja usando o próprio sistema do VOR, que vai estar tanto a barra horizontal quanto a vertical, a barra vertical ou losango em relação ao localizador vai estar centralizado. Então, estou indo em direção à pista. Agora, a barra horizontal, que é o que vai me dar o meu sentido vertical, e o losango no sentido vertical, eles vão estar acima. Então, sempre o procedimento ILS, ele sempre vai deixar a aeronave abaixo da rampa. Por quê? É muito mais fácil você aguardar a barra horizontal descer ou o losango descer do que o procedimento deixar você acima da rampa e você ter que descer para buscar a estabilização do voo. Então, quando você chegar a 5.150, veja que você precisa manter esta altitude. Quando você estiver mantendo esta altitude, tanto a barra horizontal quanto o losango ele vai começar a descer. Quando você chegar exatamente sobre o FAP, a barra horizontal vai estar centralizada, ou o losango vai estar centralizado. E aí você está estabilizado tanto no glide quanto no localizador. No localizador, você já vai estar estabilizado desde o intermediate fix, só que no glide ainda não. Então você só vai estar estabilizado no glide quando você chegar aqui em TOSEG. Interceptei o glide, veja que nós temos aqui a simbologia do glide tanto aqui quanto aqui. Perfeito? Então, estou estabilizado no glide e vou iniciar minha descida. Ah, eu preciso controlar a minha descida? Não. Logicamente que neste ponto aqui, você já vai estar devidamente estabilizado com a sua velocidade, próxima ali da velocidade dos últimos graus de flap que você configurou na sua aeronave, o trem de pouso, se é fixo ou não. Nesse caso, veja se está devidamente configurado e você só está aguardando a visualização com a pista. E essa visualização com a pista é quando você chegar aqui na DA. Então veja que na imagem aqui, a simbologia da DA, ele modifica em relação à MDA. O que a gente sempre viu na MDA? Quando você chega em uma determinada altitude, você precisa manter, aguardar um determinado ponto para então realizar a sua arremetida. A DA não. Veja que na DA, quando você chegar na altitude, como ele é uma altitude de decisão, estou visual? Continuo. Não estou visual? Arremete. Você não precisa manter altitude alguma, simplesmente vai arremeter. E essa arremetida vai acontecer a 0,6 em relação à pista. Ah, não é em relação ao DME? Não, porque em relação ao DME, é justamente sempre o localizador está do lado oposto da pista. Então, essas distâncias que ele está indicando para a gente não é DME. É distância em relação à cabeceira. Se fosse em relação ao localizador, a gente precisa descobrir qual é a distância deste ponto em relação à cabeceira oposta. E aí sim contabilizar para eu saber quando eu olhar lá no meu DME. Tudo bem?
Mas nesse caso aqui, o que você pode fazer? Quando você estiver chegando na DA, e exatamente chegou nela, 3.747 pés, é só olhar para o lado externo. E aí, olhando para o lado externo, estou visual, continua. Não estou, vai arremeter e realizar o que está aqui na parte do Plane View. O VDP é necessário? Não, porque o VDP ele é um Visual Descent Point e ele é característico para procedimentos de não precisão. Como nós estamos tratando aqui de procedimento de precisão e nós estamos sendo balizados por antenas em solo, então o VDP é excluído aqui nos procedimentos de precisão. Então, só seguir o que está mostrando na carta e também fazendo o gerenciamento dessa comunicação da aeronave com a antena na sua aeronave e chegando no ponto, visual continua, não visual arremete. Altura livre de obstáculos em relação à cabeceira, 54 pés, e elevação da pista, 3.498 pés. Veja que nós temos aqui a velocidade em relação ao ângulo de descida, que justamente o glide ele já vai estar configurado para este ângulo de 3 graus de descida, com a razão de descida que você selecionar para a sua velocidade. Então, 70 nós, 372. 100 nós, 531 e assim por diante. Quanto mais rápido for a sua descida, maior será a razão de descida e vice-versa. Ao lado nós temos aqui informação de luzes de cabeceira e também da pista. Então, Approach Light System Flash 1 e PAPI ao lado esquerdo. Então, lembra para sempre aumentar a sua consciência situacional se você está indo para a pista correta. E aqui a simbologia em relação à sua arremetida, para você bater o olho e ver o que você precisa fazer inicialmente. Depois você olha aqui no Plane View. Então suba para 6.000 e mantenha a proa 108 graus. Logo abaixo, pouso direto para a pista 1 da direita. Então no sistema ILS, então Decision Altitude 3.747 pés e Decision Height 249 pés. Veja que esses 3.747 pés, caso você esteja simulando num Boeing ou no Airbus, você sempre vai colocar esta informação da DA no baro. Tá? O RA, que é o Radio Altimeter ou rádio altímetro, você vai colocar quando for categorias de ILS mais sofisticadas. E aí, no caso, ele vai vir com uma informação escrita assim, ó, RA. Aí sim, você vai trocar lá no IFIS da sua aeronave para RA. Trocar de baro para RA. Nesse caso aqui, qualquer procedimento que tenha MDA ou DA, você sempre vai colocar essa informação no baro. Se tiver informação RA, aí sim você vai colocar na informação Radio Altimeter. Perfeito? O paracircular não aplicado aqui para este procedimento. Em relação às luzes, se for totalmente funcional, então Approach Light System estiver em funcionamento, você vai respeitar as visibilidades e o RVR mínimo. Então, para o procedimento com RVR, ou seja, o RVR é a visibilidade mínima na pista. Então, existem sistemas instalados longitudinalmente em relação à pista e vai dar a informação desta visibilidade mínima na pista, que é diferente da visibilidade em relação ao aeródromo. Eu explico isso em algumas playlists em relação à meteorologia. Nesse caso aqui, caso a pista esteja em funcionamento com RVR, 700 metros, em qualquer categoria de aeronave. Se for somente, tirando aqui o RVR, somente com a visibilidade, 800 metros. Agora, se o Approach Light System estiver fora de funcionamento, ele vai para 1.300 metros. Então, se eu estiver pousando neste aeródromo com visibilidade mínima, lá no METAR que eu verifiquei, 1.000 metros, caso esteja fora
o ALS, eu não posso operar com este tipo de procedimento. Eu vou ter que olhar outro procedimento que permita eu fazer essa aproximação com visibilidade de 1000 metros. Caso esteja em funcionamento o RVR ou até mesmo está totalmente funcional as luzes, ele vai cair para 800 metros. Então eu consigo operar aqui mesmo que a visibilidade esteja a 1000 metros. Por isso que é importante em relação aqui a DA. Então, nesse caso, 1000 metros de visibilidade lá no METAR, com luzes fora de funcionamento, 1.300 metros, se eu chegar aqui na DA, eu não vou estar visual, porque eu não vou conseguir enxergar essas luzes que vão me balizar, que vão mostrar que eu estou indo em direção à pista. Por isso que ele aumenta aqui a precisão, vai para 1.300. Então, nesse caso, eu não vou conseguir pousar. Eu vou precisar arremeter. Logicamente que, antes de você selecionar este procedimento, o órgão de controle vai informar qual é o tipo de procedimento que você precisa utilizar decorrente das informações meteorológicas, ou até mesmo no ATIS que você estiver ali se comunicando. Nesse caso, não tem o perigo de você selecionar uma carta errada, perfeito? Mas caso você esteja fazendo o voo na simulação, seja lá na IVAL ou até mesmo na VATSIM, aí você precisa seguir o que está na carta. Veja que, com todas as luzes em funcionamento, ele tem aqui uma observação. Ou seja, caso você esteja utilizando o diretor de voo, o piloto automático ou o head-up display, o RVR, veja que ele está informando aqui 700 metros, caso você esteja pousando manual. Ou seja, sem o auxílio do piloto automático. Caso você esteja utilizando o piloto automático, ele cai para 550 metros. Então você reduz mais ainda esta visibilidade, permitindo que você consiga pousar, desde que esteja totalmente em funcionamento. Veja que aqui não tem mais nenhuma informação. Mudanças: foi modificada a altitude em TOSEG. Então, da carta anterior, em relação a essa atual, houve mudança na altitude. O PANS OPS 8168 ICAO e o Briefing Strip completado. Vamos para uma outra carta que também é ILS. Nesse caso, nós temos aqui carta de Brasília, Brasil, é um procedimento ILS X-Ray ou Lock X-Ray da pista 11 da direita. A gente vai entender por que nós temos agora um sistema de localizador separado do ILS. Carta confeccionada pela Jepsen, data de publicação 21 de junho de 2024 e o index number 11-4. ICAO Sierra Bravo Bravo Romeo e IATA Bravo Sierra Bravo, presidente Juscelino Kubitschek International. Temos aqui a comunicação com os órgãos de controle, DATIS, controle de aproximação Brasília, com radar, Torre Brasília e solo. Novamente, informações do localizador India Delta Foxtrot, então não modificou nada em relação à carta anterior, 109,9, veja que 109,9, India Delta Foxtrot. O curso de aproximação final 108 graus, então não modificou, até porque nós estamos na mesma pista, 1 da direita. TOSEG 5.150 pés e altura 1.652 pés. A Decision Altitude 3.748 pés do ILS ou 250 pés de altura. Elevação do aeroporto 3.498 pés e da pista 3.498 pés. Aqui já modifica, veja que a referência agora é o MSA, Victor Juliet Kilo VOR. Logo, o raio de 25 milhas náuticas vai ser em referência ao VOR Victor Juliet Kilo, 6.000 pés em qualquer setor. Aproximação perdida, suba para 6.000 pés, mantenha a proa 108 graus até 4.500 pés. Curve à direita para interceptar a radial de saída ou de afastamento 129 do VOR Victor Juliet Kilo e faça a espera em Mopida.
Altitude Setting HPA, elevação da pista 122 HPA, nível de transição pelo ATC, altitude de transição 7.000 pés. E qual é o requisito para realizar este procedimento? DME. Além do ILS, que precisa ter lá no seu instrumento, você precisa ter o DME. Logo abaixo, o Plan View, posicionando sempre em relação ao norte verdadeiro. O ponto mais elevado da carta está situado a sudoeste do aeródromo, assim como a gente viu na carta anterior, 4.555 pés. Temos algumas áreas condicionadas, simbologias, nesse caso aqui é o VOR, e este cara aqui é o localizador, tanto que nós temos aqui a informação do localizador e a informação do VOR com DME. A estrela significa farol rotativo no aeródromo. E outros obstáculos situados aqui no quadrante. Ok, veja que agora o balizamento para interceptar o localizador não é mais em relação a um RNAV, muito menos um RNP e GNSS. Veja que para eu chegar em Lúvila ou incógnito, eu preciso estar balizado em relação a quem? Um VOR. Tanto que nós temos aqui o arco DME. Eu expliquei para vocês no capítulo anterior como é que faz para interceptar o arco. Então você pode pegar a VA da sua aeronave, menos 40, e o resultado você divide por 100, e aí o resultado que der, você vai somar com a distância DME. Ou você pode pegar a sua velocidade indicada de interceptação aqui que você quer fazer na aproximação e 1% dela, o resultado você vai somar em relação ao DME. Então vamos dizer que seja 100 nós que eu vou iniciar o meu procedimento na carta. Então 1% de 100 vai dar 1 milha. Esse resultado você vai somar. Caso você chegue em Lúvila, 18 mais 1, 19. Então, quando eu estiver interceptando a radial 267 e indicar lá para mim o DME de 19, eu vou curvar para a esquerda e interceptar o arco DME a 18 DME e manter este arco até interceptar o localizador. Caso for incógnito, 19.5 mais 1, 20.5. Então a 20.5 eu faço a minha antecipação de curva, ao término dela eu vou estar no arco de 19.5. E aí eu já explico como é que você vai fazendo a manutenção desse arco. Então podem voltar lá no capítulo do VOR-DME. Ok, então veja que nós estamos sendo balizados agora pelo VOR. Quando eu interceptar o fixo intermediário, que é nímito, ele não está ainda balizado pelo localizador. Veja que esses 105 graus é em direção ao VOR e não em direção ao DME do localizador. Veja que o curso de aproximação final, 108 graus, é este cara aqui, que é justamente o que vai me levar para o glide e que eu vou estar estabilizado no localizador. Esses 105 graus não é em relação ao localizador, é em relação ao VOR. Perfeito? Se a gente colocar aqui uma linha em relação a 105 graus, veja que ele vai em direção ao VOR. Então a curva que eu vou interceptar aqui, eu ainda preciso colocar lá no meu VOR o curso 105 na parte superior e centralizar o localizador, centralizar a barra vertical do VOR. Quando eu estiver próximo aqui, em relação ao Intermediate Fix, eu tenho que ter um outro instrumento, que pode ser um VOR2, que já esteja sintonizado com o localizador. Então lá no NAV2 eu vou colocar esta frequência. No NAV1 está a frequência do VOR e do NAV2 está a frequência do localizador. Para que eu consiga fazer a transferência de comunicação, e aí sim eu vou estar, a partir deste ponto, referenciado
com o localizador. Aí sim, quando eu estiver sobre NIMTO, vai estar a 11.9 DME do localizador e mantendo 5.500. Quando eu estiver nesse fixo, eu já vou estar lá no meu nave 2 com o curso de aproximação final, 108 graus, e a barra vai estar da esquerda vindo para a direita para centralizar, e aí sim, centralizado com ela, eu faço a minha curva e mantenho 108 graus até chegar em TOSEG, que vai estar a 6.9 DME do localizador. Em TOSEG, veja que é o ponto que eu vou interceptar o meu glide e chego até o próprio delta 4.6, que é justamente a distância DME em relação ao Índia Delta Foxtrot, Bravo Romeo 084. Logo em seguida, 1.9 DME em relação ao localizador, que é a pista 1 da direita. Então aqui ele já informa que da pista 1 da direita até o localizador, que vai estar lá do outro lado, é 1.9. Então é isso que eu preciso tomar o devido cuidado. Novamente, cheguei na minha DA, faço a minha arremetida e aí eu vou cumprir o procedimento de aproximação perdida. Está aqui em tracejado e veja o seguinte, ó, mantenha 108 graus até 4.500. Quando eu chegar a 4.500, veja que eu tenho que subir para 6.000. Então, quando eu chegar a 4.500, eu vou curvar à direita, interceptando o VOR Juscelino Kubitschek na radial 129 graus de afastamento. Veja que aqui a seta ele indica qual é a radial que você precisa interceptar, inclusive aqui com o ângulo. Interceptei a radial 129 graus de afastamento, eu vou manter esse afastamento até 17.9 DME do VOR, aonde eu vou estar exatamente em Mopida. Perna de aproximação 309 e perna de afastamento 129 graus. E veja que é uma espera não padrão, curva pela esquerda. Então, como eu mostrei para vocês na carta anterior, só descobrir qual é o setor que você precisa entrar e realizar a espera. Vamos lá para o perfil vertical. Bem, o que é interessante aqui, antes da gente trazer a transcrição e a interpretação dessas informações, veja que nós temos aqui a DA e nós temos a MDA. Bem, então por que tem uma MDA num procedimento de precisão? A gente não viu lá atrás que no ILS Zulu nós não tínhamos MDA. E por que agora temos MDA? Justamente pelo fato do quê? Se caso a antena, uma das antenas do ILS deixar de funcionar, você tem como utilizar ainda o procedimento ILS, só que ele vai deixar de ser de precisão. Qual é a antena em solo que pode deixar de funcionar e mesmo assim é possível continuar a aproximação? A antena do glide, perfeito? Então, se eu perder a antena do glide, ou seja, a antena que vai me dar o ângulo de descida sem eu precisar ficar ali modificando na minha aeronave, eu ainda posso realizar o procedimento. Se eu perder o localizador, ou seja, o glide está em funcionamento, só que o localizador eu perdi, houve algum problema ou não esteja em funcionamento, eu tenho que arremeter. Tudo bem? Então, durante o procedimento que você esteja fazendo, mesmo que seja no próprio ILS aqui, que não tenha MDA, se eu perder, nesse caso, o glide, eu tenho que trocar o procedimento. Eu ainda posso realizar, logicamente você não vai poder usar este procedimento aqui, porque neste procedimento não está previsto a perda do glide, no caso você precisa trocar, aqui no caso você consegue ainda pousar ILS, porém sem o glide, então você troca de procedimento, então eu consigo ainda realizar. Caso você tenha o glide, só que perdeu o localizador, nenhum dos procedimentos ILS você deverá cumprir, até porque nos procedimentos ILS não existe uma previsibilidade
de você perder o localizador. Então, perdeu o localizador, perdeu o quê? A referência que vai te levar direto para a pista. Lembra que o localizador sempre vai estar do lado oposto dela? E você vai estar exatamente alinhado com a pista? Se você perder esse cara aqui, você perdeu a referência em relação à pista e deixou de ser um procedimento de precisão ILS. E aí, no caso, você tem que trocar. Vai para um VOR ou um RNAV, enfim, trocar de procedimento. Nesse caso aqui, se você perdeu somente o glide, a rampa de descida, você continua, porque você não perdeu o mais importante, que é o localizador. Porque a rampa você consegue ainda trabalhar com a sua aeronave. O localizador não. Perdeu o localizador, você perdeu a referência em relação à pista. Tudo bem? Então isso tem que tomar cuidado também. Nesse caso, vamos fazer a interpretação, depois a gente chega nas informações aqui abaixo. Então vamos lá. Ó. Então em NIMTO, que já vai estar balizado em relação ao localizador, 11.9 DME, curso de aproximação 108 graus e 5.500. Passei de NIMTO, eu vou para TOSEG. Então em TOSEG, 5.150 pés e vai estar a 6.9 DME de Índia Delta Foxtrot. Veja que nós temos que estar exatamente para interceptar o glide a 5.150 pés. E olha só que interessante. Mesmo que nós temos aqui a simbologia do glide, aparece o Final Approach fixo aqui. Aparece a cruz de Malta. Então, novamente, isso reforça que o FAF ou a cruz de Malta, eles são pontos de referência para procedimentos de não precisão. Então, se eu perder o glide, eu estou, mesmo assim, no ILS, porém, ele vira um de não precisão. Por isso que ele coloca aqui. Na carta anterior, veja que nós não temos a cruz de Malta. Então, aqui é um FAP, Final Approach Point. Logo, se todo o sistema está em funcionamento, o ponto aqui é o FAP. Se eu perder o glide, ele se torna FAF. Tá bom? Então, a leitura precisa ser interpretada dessa forma. Tudo estiver em funcionamento, precisão, FAP. Perdi o glide, vira não precisão e o nome muda, FAF. Tá? Nesse caso aqui, coincidiu aonde está o FAP. Vocês podem ver em outros procedimentos, ou até mesmo em outros aeródromos, que o FAF pode estar mais à frente ou mais atrás. Mas nesse caso aqui, coincidiu de estar exatamente no FAP. Tá? Bem, continuei a minha descida. Cheguei a 4.6 DME em relação ao localizador, que nós temos o nome Bravo Romeo 084, 4.412 pés. E a minha remetida na MDA vai estar a 1.9 em relação ao localizador, que vai estar do lado oposto da cabeceira. Então vamos lá. Estou descendo aqui como não precisão e cheguei na MDA. O que eu vou fazer? Vou manter, porque a MDA permite eu ainda manter o voo reto nivelado até eu conseguir aqui buscar a ideal de descida e estar visual com a pista para eu iniciar minha descida. Caso contrário, eu vou arremeter na cabeceira. Então, se eu estiver lá com o meu GPS, ele vai estar indicando 0. E se eu estiver com o DME em relação aqui acionado, ele vai indicar 1.9, que é essa distância que eu falei para vocês. E aí sim, eu realizo a minha arremetida. Está tudo em funcionamento, então eu vou descer até a minha DA. Cheguei na DA, veja que não tem como eu manter mais voo reto nivelado, porque a DA faz eu estar mais próximo do solo. Veja que esta altitude difere desta altitude da DA. A gente vai ver logo abaixo. E nesse caso, cheguei na DA, não estou visual, eu vou arremeter. Ainda consigo ver as luzes, a pista, continua a minha descida. E a minha arremetida é a 0.6 em relação à pista e não mais em relação ao localizador. Nesse caso aqui, como esse procedimento é previsto chegar como não precisão, eu posso encontrar no meu VDP. Aí, nesse caso, você pega a MDH 390
divide por 300. E aí você acha a distância e vai somar. Ou, né, somar aqui em relação ao DME. Ou você pode pegar a MDH, multiplica por 3 e divide por 1000. E aí, esse resultado você vai somar aqui com a distância em DME e você encontra o seu VDP. Perfeito? Então, nesse caso aqui, o VDP ele vai ser bem-vindo. Porque se você perder o glide, é justamente através do VDP que você vai ter, que você vira um não precisão, então você vai ter ali o VDP que vai te ajudar a você antecipar a sua visibilidade em relação à pista, e aí você tem a decisão de continuar a descida, não precisar fazer uma descida muito íngreme, caso você esteja muito próximo da pista. A altura livre dos obstáculos sobre a cabeceira, 54 pés, e elevação da pista, 3.498 pés. A velocidade que você vai manter ali na sua descida, em relação à razão de descida e a rampa de 3 graus. Novamente a informação de luzes, Approach Light System Flash 1 e PAPI ao lado esquerdo. E novamente, em caso de arremetida e você precisa ver exatamente o que você precisa fazer naquele momento, suba para 6.000 e mantenha a proa a 108 graus. Diminuiu a carga de trabalho, aí você verifica o que mais você precisa fazer no Plan View, ou até mesmo aqui na transcrição. Agora a gente vai ver a diferença. Ó. O pouso direto para o nono da direita. Se tiver tudo em funcionamento, tanto o glide quanto o localizador, 3.748 pés. Na altura, 250 pés. Caso eu perca o glide e tenha somente o localizador, ele vira um de não precisão. E ele vai te deixar mais alto, tá vendo? Ó? 3.880 pés. Aqui mesmo na imagem já consegue ver. No tracejado, nós estamos um pouco mais alto em relação a DA. Então, por estar um pouco mais alto, o procedimento de não precisão permite você ainda manter o voo reto nivelado. No procedimento de precisão, como você vai estar um pouco mais próximo do solo, não tem como mais manter o voo reto nivelado. É justamente a altitude de decisão. Então, decida continuar ou arremeter. Nesse caso, na MDA, 3.880 pés e MDH, 390 pés. Tanto a altitude de decisão quanto a altitude mínima de descida, você vai colocar no baro. Se tivesse a informação RA, você colocaria no rádio altímetro. A gente vai ter um próximo capítulo que vai mostrar para vocês categorias de ILS e aí a gente vai ver essas informações. Caso eu tenha as duas antenas em funcionamento e todas as luzes, no caso aqui no Approach Light System em operação, o RVR 700 metros, visibilidade de 800 metros em todas as categorias. Cai para 550 metros RVR caso você esteja com diretor de voo, piloto automático ou head-up display acionado. Perdeu a luz, o ALS, com todas as antenas em funcionamento, 1.300 metros de visibilidade. Agora estou MDA, ou seja, perdi o glide e virou um procedimento de não precisão. Então, categoria Alfa e Bravo cai para 800 metros, com todas as luzes em operação. Charlie, Delta e Echo vai para 1.100. Se eu perder as luzes, não tenho mais luzes no aeródromo em operação, vai para 1.600 metros de visibilidade, categoria Alfa e Bravo, e Charlie, Delta e Echo, 1.800 metros. O paracircular não aplicado para este procedimento. Mudanças nenhuma em relação à anterior. O PANS OPS 8168, ICAO e o Briefing Strip finalizado. Com isso, concluímos o capítulo referente ao ILS. Qualquer dúvida, podem mandar no comentário. Até a próxima!